Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigues Martins e hoje estou gravando aqui para vocês um, um novo vídeo aqui para falar de uns assuntos legais aqui de saúde holística. A gente está aqui procurando direcionar o nosso blog para isso. E o primeiro assunto que eu resolvi falar para vocês aqui é sobre as origens da medicina holística, né? Então a gente às vezes olha a medicina hoje por um ponto de vista, né, tradicional, do que ela representa, né, de como ela atua. Mas a gente esquece de buscar as fontes dela, né, as origens, para até entender, não é, o que existe hoje e a forma como as coisas são colocadas, né? Então, por exemplo, se a gente olhar, né, para essa foto aí, a gente pode entender que a medicina holística, ela começa lá na medicina primitiva, né, lá nas primeiras formas, né, de medicina, quando era pela observação, né, contato pela natureza, e aí o ser humano vai aprendendo, né, vai vendo e vai aprendendo, vai testando e vai aprendendo. E os primeiros a ocupar esses postos, né, de responsáveis pela saúde humana são, né, os sacerdotes, pajés, xamãs, são as pessoas que vão então, né, nos grupamentos humanos, né, na organização dos grupamentos humanos, vão sendo os responsáveis por prover a cura, né, e tendo uma relação religiosa muito estrita, né, com isso. A gente percebe, né, essa vocação, né, de detenção de até um nível de certo poder sobre os demais, até os dias de hoje, né? Até quando você vai estudar história da medicina, você vê que isso existe, né? Então, essa questão do domínio do conhecimento, da cura, né? Cria um status, cria um poder. E, na verdade, quando a gente fala de saúde holística, a gente tem que tentar quebrar isso, né? A gente tem que tentar permitir que todas as pessoas tenham acesso e que não fiquem dependendo lá da figura do sagrado, né? E somente ele pode indicar o caminho da saúde. Isso é um erro, né? Na verdade, a gente tem que reprogramar o nosso cérebro, né? Buscar até essas influências do homem primitivo, de que buscava sua própria experiência a partir da sua observação, da sua prática, ele buscava o melhor para si. A gente nunca pode esquecer que, em primeiro plano, né, somos nós que tomamos as decisões sobre o nosso próprio corpo, sobre aquilo que nós vamos realizar na nossa vida. Então, nesse ponto aí, a gente tem que, né, levar em consideração esse aspecto mais primitivo da medicina, né? Porque a ideia de uma saúde holística vem disso, né? Daquilo que está cristalizado no arquétipo humano. E aí, se a gente avançar um pouco na história e for pensar naquilo que os chineses, né, falando um pouco aqui da cultura chinesa, e o que eles trouxeram, né, também tem muita relação com essa pesquisa, observação, causa e efeito, né, a ideia de uma farmacopeia, de fitoterapêutica, né, dos produtos naturais, de busca da cura, e a influência da acupuntura enquanto conhecimento tradicional, né. E aí a gente vai ver então que a acupuntura, né, vai muito além do que no Ocidente se entende por acupuntura, que é usada somente para dores, né. No Oriente, a acupuntura ela se baseia no trânsito das energias do corpo humano. Então ela vai buscar uma outra relação bioenergética para além dessa na medicina ocidental. Então não tem um parâmetro na medicina ocidental. A medicina ocidental tenta descrever a acupuntura de uma maneira ocidentalizada, né, pelos recursos que ela tem. Agora, quando a gente vai buscar o conhecimento tradicional do que é acupuntura, a gente vai entender que ela trabalha com canais de energia, com meridianos, né, com pontos do corpo humano que são importantes para a circulação da energia, que é a energia vital, né, a chamada o Ki, né, energia vital, ou a Kundalini. Essa energia vital ela circula pelo corpo e ela está, né, passando pelos meridianos. Meridianos esses que algumas vezes têm correspondências com o sistema nervoso e outras vezes não. Então, não dá para se levar a ferro e fogo, né, essa relação de apropriação que a medicina ocidental fez da medicina chinesa. Isso é um erro, né? Isso é algo que dentro da saúde holística a gente tem que questionar sempre, né? Principalmente porque uma das patologias desse país é essa, né, da apropriação das coisas, né, num nível de patologia patrimonialista que tenta surrupiar para si todas as questões quando isso realmente não é de sua competência, né. Agora quando a gente chega nos egípcios, a gente já vai também ver essa questão, né, bem clara, né.
Lá também os sacerdotes, né, aqueles que tinham um poder, eram aqueles que trabalhavam com as questões da saúde, né. Então volta essa questão do poder, né, volta essa questão do domínio das pessoas, coisas que precisam ser reprogramadas e superadas, coisas que a gente tem que olhar e reprogramar nosso próprio cérebro, né. A própria ideia de vestimento de roupa branca dos médicos vem do Egito, né, vem dos sacerdotes. Então vejo como é interessante isso, né. Agora o Egito traz coisas, né, que transcendem e que implicam em saúde holística muito além do que a mera, né, questão da medicina ocidental. Então, por exemplo, normas de higiene, questão de controle de alimentação, começa com eles, ferver a água, né, antes de beber, purificar a água, limpeza de alimentos, né, limpeza corporal. Todas essas coisas começam no Egito. Então a gente vê que essas coisas ainda são importantes hoje, né? E como elas dizem respeito à sua própria ação humana, elas estão fora do controle dos sacerdotes, né? Então eu vejo como a saúde holística, em certo plano, ela depende muito da sua ação, né? Das suas escolhas que você faz. E depois a gente chega, né, num dos momentos que eu acho que é mais interessantes para a gente estudar essa questão da saúde holística, que é a medicina ayurvédica, né? A medicina indiana, que vai começar, que é onde surgem os primeiros conceitos de psicossomática, né? Então a ideia de psicossomática surge na Índia, né? Quando a gente vai observar a noção de karma, porque para os indianos as enfermidades tinham uma conotação kármica, né? Eram pecados que se convertiam em doenças. Quando a gente vai olhar o que é psicossomática, a gente vai entender que é mais ou menos isso, né? É a interferência do seu superego na realização de algo, né? Na materialização de algo, né? De um sintoma, né? Então é muito interessante isso, e a cura, né, no caso aqui para os indianos, parte da ideia de que você deveria então também buscar purgar o seu, né, os seus pecados aí, os seus, né, as suas contas aí, as coisas que você precisa acertar. A Chácara é o primeiro livro, né, dedicado à medicina que surge na Índia. E nesse livro, olha que interessante, nesse livro que são tratados os primeiros tópicos sobre psiquiatria, né, sobre saúde mental, na verdade, sobre terapias de rejuvenescimento, longevidade e geriatria. Então é o primeiro momento da história que se preocupa, né, com o prolongamento da vida humana, com a longevidade. E aí a gente vai ver, né, que todos aqueles hindus, aqueles, né, grandes yogis, todos, né, com essa vida, com vidas longas, né, no sentido de se focar nessas questões, né, que nascem então na medicina indiana, né. Então o ponto de começo dessas questões vem da medicina indiana, então vem também relacionado diretamente com essa questão kármica da psicossomática e com a questão da yoga também, né, e com a questão búdica também. Porque além da influência do hinduísmo, você tem a influência do budismo também, que começa também na Índia. Então veja como a questão da saúde holística, ela acaba tendo essa interferência, né? Porque aí você tem, principalmente para a questão búdica, né, a questão da libertação, né, dos karmas, pela ascensão, pelo desprendimento, né? Então quando você vai fazendo essa terapia kármica em você, vai se libertando, né, das prisões terrenas, você vai se desprendendo e você vai atingindo níveis mais elevados de existência, né? Teoricamente, você vai se curando dos teus conflitos, você vai se curando das tuas pendências, né? Vai se libertando das questões egóicas, do individualismo, materialismo, que são coisas importantíssimas quando a gente está falando de saúde holística, né? E teoricamente isso vai lhe libertar, então, para uma existência mais leve, né? Uma existência mais desprendida, né? E isso tem muito a ver com a medicina indiana. Então é bem interessante a gente estudar isso quando a gente pensa então né, em levar essas questões para o lado da saúde holística. E a penúltima parte aqui que eu quero falar, né, é sobre a questão dos gregos, né?
Da racionalidade, claro, filosófica, trazida pela escola, né, helênica, pelo todo o pensamento dos gregos, vai ter uma influência muito interessante, né, principalmente Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, e o juramento de Hipócrates, né, que é até hoje feito pelos médicos, depois que se formam, né, mas não só Hipócrates, né, Hipócrates tem toda essa base, né, de uma postura médica racional, de uma postura médica focada, né, no estudo das causas, né, das causas naturais que provocam as doenças. Isso é uma construção hipocrática, né, na ideia de que o médico deve interrogar, observar o paciente, fazer o exame clínico, né, fazer prognósticos e preparar o tratamento. Essa sequência de atuação médica é uma criação de Hipócrates, né, é uma observação hipocrática. Mas quando a gente pensa em saúde holística, a gente tem que lembrar de outra pessoa que é importantíssima, né, na racionalidade da medicina grega, helênica, que é Esculápio, né? E o símbolo da medicina, que é aquele cajado que tem uma serpente enrolando ele, né? Esse símbolo é o cajado de Esculápio, né? E aí o importante a gente entender, porque o Esculápio ele começou a questionar a existência, né, de micro-organismos que influenciavam a saúde humana. Então vem dele esse questionamento, mesmo sem ter condições, sem ter microscópio, sem ter capacidade nenhuma de observar isso, né? E interessante mais ainda é que o Esculápio contraria Hipócrates ao determinar que a saúde, a existência da saúde, olha isso, interessa bastante para gente, ela depende muito mais do que medicamentos, né, de tratamentos. Ela seria obtida por meio de exercícios físicos, caminhadas, banhos, massagens e a questão da alimentação também. Então, quando a gente olha e pensa em saúde holística, a gente vai vendo que existem, né, postulados arquetípicos, né, na história da própria medicina tradicional, ou incorporada hoje à medicina tradicional, mas que vão muito além dela, né? Principalmente quando se fala em saúde, né, e não em doença. Se a gente está aqui falando uma saúde holística, a gente vai entender as coisas por um ponto de vista mais amplo, porque quando você fala em saúde, você depende muito da pessoa colocar isso em prática, da pessoa se reprogramar para produzir uma saúde, para produzir longevidade, para produzir um bem-estar. Então depende muito mais da pessoa, né? Porque nesse caso nós não estamos trabalhando com o aspecto doença. E por último aqui, né, o último aí que é considerado o príncipe, né, dos médicos, aquele que sistematizou a medicina, né, aquele que trouxe 200 textos, né, de todo o conhecimento que existia na época, já em Roma, é Galeno, né? Então Galeno tem essa participação histórica. Ele foi imperador não, ele foi médico de dois imperadores, Marco Aurélio e Cômodo, né? E ele tem uma coisa interessante, e aí, né, tem que fazer esse relato aqui, porque para os romanos, né, a doença tinha uma relação com os 4 elementos que eles consideravam essenciais, né, diferente dos chineses que consideram 5 elementos. Para os romanos, né, o fogo, ar, água e terra são elementos básicos que orientam a existência, né, das personalidades e a influência dessas personalidades na existência de doenças também, ou potencializando doenças, né. Isso é uma coisa que quando a gente vai estudar Jung, né, principalmente nessa perspectiva holística do Jung, de uma leitura, né, dos arquétipos humanos, o Jung vai utilizar desse modelo arquetípico aqui para explicar as personalidades humanas. Então tem algo de interessante aqui também presente que a gente não pode desperdiçar, né? E aí é interessante a gente ver que o Galeno, né, sendo o príncipe da medicina, aquele que sistematizou, escreveu mais de 200 textos, né, teve uma participação fundamental na história da medicina, ele traz os 4 tipos de temperamento, né, existentes, que orientam mais ou menos a formação das personalidades e que, por sinal, pode também ter influência nas psicossomáticas, né? E daí, claro, na saúde holística das pessoas. Então, é o comportamento fleumático, né, o temperamento fleumático, que está ligado aos signos de água, né? Isso são palavras dele, né? Historicamente dele. Melancólico, que está relacionado aos signos de terra. Colérico, que está relacionado aos signos de ar. E sanguíneo, que está relacionado aos signos de fogo. E também Galeno, que cria a ideia, né, de tratamento de opostos,
né? Muito utilizada posteriormente pela homeopatia, né? E também pela terapia floral, né? Dessa questão dos opostos, né? Então é muito interessante a gente observar isso, né? Que nesses pensadores todos que vieram, que trouxeram as bases, né? Que trouxeram o caminho da medicina até agora, a gente vai encontrar também o pensamento de uma construção, de uma visão de medicina holística, né, ou de saúde holística que vai além da doença, né, que vai além do processo saúde e doença e que vai sim estar trabalhando em ajustes que você precisa fazer na sua vida para você produzir mais saúde, né? Ou caso se a gente estiver falando aqui de ultra longevidade, de você produzir mais performance existencial, né? De você produzir mais desempenho, de você ter uma vida mais plena, mais saudável. E isso transcende a medicina tradicional, né? Isso vai para um campo muito mais amplo, né? Porque a partir do momento que você começa a falar de energia, de exercícios, de alimentos, né? Da sua personalidade, da psicossomática da coisa, da yoga, você vai muito além, né? Então você adentra um campo de conhecimentos muito mais amplos e muito mais interessantes, porque eles levam em consideração também as bases lá iniciais, os arquétipos primitivos do ser humano de aplicar as coisas e buscar para si mesmo, né, a partir da sua experiência empírica, aquilo que é melhor para si, né, aquilo que lhe traz mais resultado. Então, esse é o fundamento, né, de uma medicina holística e, por consequência, de uma saúde holística, que é algo que a gente quer entender mais e pesquisar, né? Então a gente passa aí tanto por aspectos xamânicos iniciais, passa pela China, passa pela Índia, passa pela Grécia, passa por Roma e chega até aqui com as bases de tudo que a gente pode hoje colocar em prática a nosso favor, né? Da melhor maneira possível, sem que você tenha que ter formação nenhuma, mas que você tenha que usar os conhecimentos que estão à sua disposição para você melhorar a sua própria vida. Então acho que o recado era esse, né? Espero que não tenha ficado longo e nos vemos aí nos nossos próximos vídeos aí, né? Então, sou Rodrigues Martins e até a próxima.